Galera, enquanto eu gravava o vídeo, o Corinthians anunciou a contratação do Cuca, tá? Só pra dizer. Ah, eu não sou infiel, não sou modinha, vamos torcer, vamos apoiar, mas ele sabe que a gente não gosta dele e que ele vai ter que se matar para conseguir ter um pingo de respeito da Fiel. Entendeu? Torcer contra, jamais. Mas a escolha foi errada, tá? Então o vídeo foi gravado no momento do anúncio, tá? Então por isso que eu tô colocando esse adendo aqui no começo, tá? Vai Corinthians, se inscreve aí. Tan, 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 tan. E o Corinthians, como era de se esperar depois de ontem, está sem treinador, porque o Lázaro não acumula mais a função de treinador. O Lázaro não foi demitido do Corinthians, ele apenas foi removido da posição de treinador, que era o que eu faria, que era a sugestão que eu disse. Eu não acho como que o Lázaro deveria ser mandado embora do Corinthians, porque isso acabaria com a carreira dele. Entendeu? Então ele não será mais o técnico do Corinthians, mas ele permanece no clube. Um acerto, tá? Agora vai começar a novela. Não sei se essa novela vai durar muito tempo. Alguns portais de notícia estão me dando medo, pra falar a verdade. Primeiro de tudo, de tudo, de tudo. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal. Pô, não custa nada se inscrever no canal, velho. Custa, cadê minha argola? Vou botar a argola aqui, correndo o risco de me machucar, porque esse negócio aqui é embaçado. Peguei aquelas argolinhas de chave. Esse time fede. Esse time é horroroso. Vocês não têm noção. Minha cabeça tá explodindo. Se inscreve nesse canal aí, velho. Por favor. Escreve aí, deixa o like. Não custa nada. Primeira coisa. Cuca, não. De jeito nenhum. Zero. Never. Nunca. Ponto. Tá? Ah, que aconteceu lá em 87, com não sei o que se dane o que aconteceu naquela época, porque esses lacradores aí mimizentos de hoje em dia, o negócio aconteceu em 87, ele treinou todos os clubes do Brasil. Ninguém falou nada. Aí começou de uns anos pra cá, começaram a falar isso. Isso aí, em jornal, isso era conhecido, isso era publicamente, a internet também existe há muitos anos. Tá? Então vamos ver essa, a sociedade mudou. Não, não. O negócio de 87, se fosse só por isso, ele não fez nada depois, porque você não deve nada à justiça. Agora, não por causa do que ele disse. Jamais um cara que diz o que ele diz numa coletiva deveria ser sequer cogitado vir pro Corinthians. Aí a crise vai ser pior. Vai ser pior do que ter demitido o Lázaro. O Cuca não, pelo amor de Deus. Tá? Eu não vou cortar aqui o vídeo, porque se eu botar um pedaço do vídeo, o YouTube ele arrebenta o alcance do vídeo, que já é pequeno. Né? O alcance já é mínimo. Aí ele fica alcance zero. Mas, eu vou relembrar para vocês. 2010, antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Cruzeiro. Era um confronto direto. O Corinthians era o segundo, o Cruzeiro era o terceiro. Se o Cruzeiro ganhasse, ele assumiria a liderança. Se o Corinthians ganhasse, ele assumiria a liderança. E aí o Fluminense jogaria no domingo contra o Goiás, podendo reassumir a liderança ou deixar um dos dois na liderança. Foi um jogo bem ruim, bem truncado. O Tite já era o técnico do Corinthians, tá? E aí, no finalzinho do jogo, tem uma bola levantada na área, o Gil faz o pênalti no Ronaldo, o Gil que hoje tá no Corinthians, se vocês quiserem, o próprio Gil pode falar isso, e o próprio Ronaldo também, que hoje tá no Cruzeiro, também pode confirmar que o pênalti foi claro, e o Ronaldo fez um gol 1-0 pro Corinthians, tá? E aí o Cuca dá uma das entrevistas coletivas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Ele diz o seguinte: tá estranho, ó, a palavra dele, tá estranho esse negócio. Se eu fosse o pessoal do Fluminense lá do Rio, eu abri o olho porque tá esquisito esse negócio. O Sandro não é ruim. O
O Sandro é bom, é isso que me assusta. Então tá esquisito o negócio. Por ele ter dito isso, ele devia ter sido processado na época. Não foi porque o André Sanches é um banana. Ele nunca tem que pisar no Parque São Jorge, pelo amor de Deus, tá? Ele estava tão certo que o Fluminense foi campeão, o Corinthians perdeu o título num empate com o Vitória, em que teve um pênalti no Ralf, que a bola tipo, bate no susto no braço dele, uma bola que estava saindo da área. E aí o Cruzeiro, o time dele, passa o Corinthians e o Corinthians acaba terminando em terceiro. Nas 3 últimas, acho que faltavam 3 rodadas para acabar. Entendeu? Então, ou seja, nada do que ele falou tava, nem aconteceu. Tá? Só que aconteceu, o Corinthians assumiu a liderança, o Fluminense empatou com o Goiás, o Corinthians ficou na liderança e perdeu a liderança na rodada seguinte e acabou não sendo campeão. Então, por esse motivo, o Cuca jamais deve ser técnico do Corinthians. Jamais. Entendeu? Uma coisa é você reclamar da arbitragem. Todo treinador reclama. Outra coisa é colocar sob júdice uma instituição. Então, o Cuca faltou com respeito com o Corinthians e não adianta. Não, não, não e não. Então, vamos pensar aqui em alternativas junto comigo. Eu coloquei algumas no grupo que eu tô lá no Facebook. Falou-se no Mano Menezes. Eu adoraria o Mano Menezes. Adoraria. Gosto dele. Falou umas groselhas também. Mas o Mano, pelo menos, tem história no Corinthians. Tá? Esse pode pedir desculpa por uma groselha só que ele falou. Mas tem uma história bonita no Corinthians. Ele é o meu segundo maior treinador da história do Corinthians. Mas acho muito difícil nesse momento, porque diz que tem que ter rejeição interna com relação a ele na diretoria. Tirar ele do Inter não vai ser um problema, porque a torcida do Inter já tá de saco cheio com ele, e ele, mais 2, 3 jogos, ele é capaz de ser demitido do Inter. Ele quase empatou com o time venezuelano lá, ele foi eliminado do Gaúcho, ele perdeu o Grenal, a torcida não tá nem um pouco contente com ele. Certo, por ser o Corinthians, agora eles vão tratar o Mano Menezes como Guardiola. Mas se o Corinthians oferece um contrato legal para ele, ele viria. Mas aí parece que há uma rejeição interna. Então, aquela rejeição que acabou com o ano de 2016 do Corinthians. E que o Tite foi para a seleção, o Mano estava livre por birra do seu Roberto de Andrade, o pior presidente da história do Corinthians. Eles foram contratar o Cristóvão. E aí o ano foi, o Corinthians estava na liderança do Campeonato Brasileiro. Em segundo lugar, acho que depois assume a liderança nas 2 rodadas seguintes. Aí vem Oswaldo Oliveira, aí aquela tragédia. No final do ano a gente não vai nem para Libertadores. Aí outros nomes, tá? Que eu aqui que são possíveis, tá? 2 sonhos que eu acho muito difícil de acontecer. Pela parte financeira, e saber se eles estão sem sistema para trabalhar no Brasil. Um é praticamente impossível, que é o Gadiardo. Mas todo mundo adoraria o Gadiardo, mas eu acho quase impossível, tá? Né? Eu acho que vale pro Gadiardo até um salário alto, mas não sei se ele quer. Tá certo que ele já tá um tempinho, nenhum clube europeu o contratou. Não sei. Outro treinador que também seria um sonho seria o Louco Bielsa. Eu vi inclusive algumas coisas dele, eu tinha falado. Fez um trabalho muito legal na Inglaterra, no Leeds. Resgatou o clube. Tem uma história legal, já dirigiu a Argentina em Copa do Mundo. É um cara experiente. Sabe? Um louco no louco. Ele tem a cara do Corinthians. Né? Eu não sei se ele estaria afim de trabalhar no Brasil. Seria maravilhoso. Seria muito legal o Bielsa. Mesmo. Aí dos nomes mais palatáveis tem aquela. Aí vai abrir um leque. O Mancini, que hoje está no América Mineiro. Cara, com o Corinthians horrível, o Corinthians mal, ele não fez um trabalho ruim. Ele se perdeu por priorizar o Paulista e jogar a Sul-Americana fora. Mas o trabalho não foi ruim. E o time era horroroso. O Mancini salvou o Corinthians, deu uma chance. Será que um time um pouquinho melhor ele não pode fazer? Mas eu não sei também, né? Sei, né? Você pegar Libertadores, campeonato importante com o Mancini é complicado. Não sei. Não sei quem foi que pediu também, Luxemburgo. Cara,
Esse time do Palmeiras do Abel aí, o Luxemburgo começou ele, né? Mas também, sei lá, seria um negócio de, tá ultrapassado, tá, não sei o quê. Os treinadores de sensação do Campeonato Paulista, o Zanardi e o Carpini. Talvez por um momento não, né? Porque a gente precisa de um cara experiente. Um cara com um pouco mais de negócio. Eu acho que os dois devem se tornar grandes treinadores no futuro. Mas hoje é difícil você ter numa Libertadores, um campeonato. É muito complicado você se apostar nesse momento. Nesse não é o momento para apostar. Sinto muito. Eu gosto muito do Carpini, pra falar a verdade. No futuro, pô, seria muito legal, cara. Falar Antônio Carlos Zago também, não sei, também. O Zago trabalhou no Corinthians, né, com o Mano Menezes, inclusive ele foi diretor de futebol. Na época que o Corinthians contratou o Ronaldo. Como treinador, ele tem um bom trabalho no Red Bull e no Red Bull Bragantino. No Red Bull, Red Bull era o Red Bull de Campinas, depois que virou Bragantino. Ele fez um bom trabalho nas duas franquias. Depois ele foi pro Bolívar, acho que ele deu uma sumida, né? Ó, um cara que eu gosto, cara. Vocês podem falar. Eu até acho estranho ele nunca ter treinado o Corinthians. Eu gosto muito dele. Ele tá fazendo um bom trabalho na Colômbia. Ele voltou a ser técnico. É o Autuori. O Autuori, como tu sabe, já ganhou 2 Libertadores. Já ganhou o Mundial. Já ganhou o Campeonato Brasileiro. Ganhou o Campeonato Brasileiro com o Botafogo. Você ganhar o Campeonato Brasileiro, ok. Se ganhar o Campeonato Brasileiro com o Botafogo, você jogar o FIFA no nível ultra hard. Entendeu? Sim, é um cara que eu gosto. Eu gosto do Autuori, velho. Gosto do Autuori. Acho ele coerente, acho ele experiente. Tem ótimos trabalhos. Não, por não ter trabalhado no Corinthians ainda, seria um desafio legal para a carreira dele. Entendeu? O Atlético Paranaense, por exemplo, apostou no Filipão ano passado, deu certo. Sei. É um técnico que eu gosto, tá? Pra falar a verdade. Mas eu acho que não deve estar nem sendo cogitado, tá? Tem o Fernando Gago, que é técnico do Racing, também é bom, tá? Mas eu não sei também se o Corinthians iria até buscar. Um outro técnico para se observar, o Hugo Ibarra. Esse Hugo Ibarra foi o treinador do Boca no segundo semestre do ano passado. Acho que não era ele quando o Corinthians eliminou o Boca. Ele pega o Boca depois. E aí ele ganha 2 títulos. Ele ganha o Argentino, ele ganha a Copa da Argentina, a Copa da Liga, e perde nos pênaltis a Copa Argentina. Ele quase pega a tríplice coroa. E aí no começo desse ano ele ganha a Supercopa e a Recopa da Argentina. Ele ganha acho que 3 ou 4 títulos em 6 meses no Boca Juniors. E ele foi mandado embora recentemente no Boca. De repente, entendeu? O currículo recente do cara é bom. É um cara para se observar. Para se observar. Ele não foge muito disso. Não gostaria de treinadores portugueses. Chega. Chega. Não quero treinadores portugueses, nenhum. Nem o Vilas Boas. Acho que saturou. A gente está iludido porque um treinador português deu certo por 6 meses, que foi o Jorge Jesus, e todos os outros deram errados. O Abel não é, para mim, um treinador português. Para mim, ele é um treinador brasileiro que nasceu em Portugal. Ele tem mais tempo de carreira, acho que aqui no Brasil, do que lá fora. Ele aprendeu a ser técnico aqui no Brasil. Tá? Então ele tem os cacuetes, o jeito de jogar, tudo brasileiro. Ele não tem nada de perfil de técnico europeu. Então o Abel eu nem considero um treinador europeu. Tá? É só no sangue, no nascimento. Por isso que eu falo que, mas o Abel, não. O Abel foi um achado, foi um catado. Mesmo que ninguém nem conhecia ele. É uma outra coisa. Você dá uma sorte com o Palmeiras deu com o Abel, é 1 em 1 milhão. É você jogar na roleta lá em um cassino de Las Vegas. É muito difícil. Então, um treinador português, não. Então, é os nomes que apareceu. Cuca, não, jamais, de jeito nenhum, never, not, não.
vai ser muito rejeitado e vai ser uma crise desnecessária, mais ou menos como o Corinthians contratou o Cristóvão. Pior que o Cristóvão não tinha problema nenhum, ele só era ruim mesmo. O Cuca tem problema, tá? As partes mimizentas vão falar do caso lá de 87, mesmo ele tendo trabalhado por 30 anos e ninguém ter falado nada. E eu e alguns corintianos vamos lembrar do que ele disse em 2010. E que ele nunca teve a dignidade de pedir desculpas. E ele sempre tratou o Corinthians com desdém. Um cara que não gosta do Corinthians. Pois não pode ter no banco um treinador que não gosta do clube. Ponto. Tá? Ele jogou no Palmeiras, ele é ídolo do Palmeiras, foi campeão no Palmeiras, ele foi no Santos bem, tem identificação lá. Corinthians não. Tá? Corinthians não. Rogério Ceni? Rogério Ceni. Não tem muitas opções. Acho que é isso que eu falei. É rezar nesse momento, acender uma vela para São Jorge para que não seja o Cuca. Sério. Que eu tô começando a ficar com medo. Prefiro que traga o Arthur Elias, o feminino, do que o Cuca. Não que o Cuca seja mau técnico, tá? É porque o Cuca e o Corinthians é como água e óleo, tá? Sabe? Não bate, não dá certo. É tipo como foi uma contratação do Paulo Nunes, coisa desse tipo. Não dá, entendeu? Então, são as opções, tá? Lázaro, agora o meu recado aqui é o Lázaro, tá? Falando sério. Cara, o corintiano de verdade, não é nem o fiel, a gente não te odeia, tá, velho? A gente gosta de você, tá? Você pegou uma bucha complicada e que não era para você ter pego. Era para você ter pensado e ter recusado. Isso você sabia que isso não seria bom para você. Você não tem nenhum curso ainda da CBF. Ou Pro. Tá? Então vai estudar, vai fazer seu curso, vai terminar, tirar suas licenças. Pega de repente o sub-20, ou sei lá, ou vir auxiliar e vai se preparar aos poucos. Você entendeu? A gente não dá um passo maior que a perna. Você é jovem ainda. Pode ser que no futuro vire, dê certo. Entendeu? Esse momento não era o momento para você ser técnico. Mas você é um cara gente boa, você é um cara legal, um cara que fez um bom trabalho fora das quatro linhas e que pode ainda ajudar o Corinthians, tá? Então a gente não te odeia, Lázaro, tá bom? A gente não te odeia. O problema é que não dá pra você ser técnico, não tem como. É como, por exemplo, a minha mãe ama o Corinthians, eu amo minha mãe, mas minha mãe não serviria pra ser técnica do Corinthians. Técnica, no caso. Minha mãe não serviria pra ser técnica do Corinthians. Então é mais ou menos isso, entendeu? A gente entende, seu pai é maravilhoso, seu pai é um anjo, né? Nosso. Então, eu fiquei feliz, mais do que com a notícia de que você não vai mais ser o técnico, eu também fiquei feliz com a notícia de que você não vai sair do clube. As duas notícias me deixaram feliz. Eu não queria você demitido, você fora do Corinthians, porque eu acho que isso estragaria a sua carreira. Nesse momento, dificilmente, como foi o caso do Silvinho, dificilmente algum clube iria ir atrás de você, tá? Se acontecer de algum clube vir, boa sorte. Mas se eu sou você, eu pego para estudar. Estuda, 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 estuda. Tá? Ponto. Tite, situação do Tite. A dona é Marli? Mulher do Tite não quer que ele trabalhe, pô, Tite. Ô, dona. Marluce, eu já até esqueci o nome da mulher agora. Libera um homem pra nós aí, por favor. Pô, já tá aí 6 meses. Pô, 6 meses que ele tá aí, deixando a tampa do vaso levantada, deixando o copo sujo na pia, sabe? Um pouquinho de paz. Legal, só dá um pouquinho de paz com ele. Aí sim o Corinthians pode, com o Tite, aí de repente projetar um Carpini pro futuro. Entendeu? Quando contrata o Tite,
deixa o Carpini já meio que acertado. E aí fala, quando o Tite quiser encerrar a carreira dele ou fazer outra coisa, aí o Carpini já vai estar ali ambientado também para o Lázaro. Né? Já chega com o Lázaro colocado ali já como auxiliar, entendeu? Aí com um pouco mais de experiência. Aconteceu isso com o Oswaldo Oliveira, né? Quando o Corinthians trouxe o Evaristo, aí o Oswaldo voltou e deu certo. Carilli, mesma coisa. Veio o Oswaldo, o Oswaldo saiu, aí o Carilli ficou definitivo e deu certo. Então, são esses os nomes. Carilli também não, pelo amor de Deus, né? Chega, né? Se for mentiroso por mentiroso, traz o Vitor Pereira de volta. Traz o Vitor Pereira de volta. Um mentiroso, ainda fez aquele trabalho horroroso de 2019 e que o Corinthians ganhou o título paulista que não merecia ter ganho. Né? Lógico que eu vou comemorar todos os títulos que o Corinthians ganhar. Mas foi meio vergonhoso comemorar aquele título que a gente não ganhou na apito, nada disso, mas não foi justo no futebol, tá? E o que ele fez depois, não, o Carille não, pelo amor de Deus. E a carreira do Carille pós-Corinthians é terrível, horrorosa. Não, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Deixa aí nos comentários quem que você acha, quem que você quer como treinador do Corinthians.